Creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor. Mateus capítulo 10, e verso 32 e o 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Te agradecemos, Senhor, por essa escritura, descansando que um dia o Senhor assim procederá conosco. Temos lutado, feito tudo o que pudemos aqui na terra, e rogamos que naquele dia o Senhor possa nos apresentar diante do seu Pai. Abençoa cada família aqui presente, cada pessoa individualmente. No nome do Senhor, trata conosco, Senhor. Ajuda-nos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Sentai-vos, amados. Eu não vou concluir a mensagem, por isso não vou dar o tema que eu tenho originalmente aqui para ela. Confessar versus negar. Como eu sei que não vou concluí-la, então fique apenas com livros ou livro da vida, como queiram. Me mantendo fiel aqui ao meu esboço, para ajudar-nos, eu uso essa escritura para chamar a atenção de que tudo quanto fazemos na terra é registrado. Há livros específicos para isto. Foram exatamente dos lábios do Senhor Jesus que ficou isso bem claro. Qualquer que me confessar ou qualquer que me negar. Por isso, confessar versus negar. Se você confessar, ele te confessará. Se você o negar, ele te negará. Ele não fica infiel contigo aqui nem lá. Se ainda que vocês se tornem infiéis, ele permanece fiel. Quanto à fidelidade dele, é a mesma. Por isso mesmo ele terá esse comportamento justo de confessar ou de negar você ao Pai. Agora, aquilo que ele te ofereceu aqui na terra, ele mantém a salvação. O desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. A Escritura deixa bem claro que todos nós haveremos de enfrentar esse julgamento. E é um julgamento espiritual. Seja para galardão ou seja para condenação. Mas está fadado todo homem a passar por ele. Isso é Apocalipse capítulo 20, verso 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se, aqui onde eu começo o sermão, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Naquele julgamento, os livros serão abertos. E eu vi os mortos sendo julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Foram abertos os livros, foi aberto o livro da vida, e as pessoas eram julgadas pelas coisas que estavam escritas nos diversos livros. Se você analisar a Bíblia Sagrada, que nós chamamos dessa grande biblioteca, você vai encontrar que, além do que ela menciona nestes 66 livros que a compõem, ela fala claramente que existem 7 livros dos quais nós estamos enquadrados ou arrolados, os quais serão abertos. A Bíblia fala que é um livro chamado Livro da Revelação. E ela diz também que há um outro livro chamado Livro das Palavras. E um outro livro chamado Livro da Maldição. E um outro livro chamado Livro das Lágrimas. Outro livro chamado Livro da Lei. Outro livro chamado Livro do Corpo. E em 7º lugar, um livro chamado Livro da Vida. Estes 7 livros serão abertos. E tudo que aconteceu com você, desde o primeiro gritinho que você deu, quando você recebeu o seu espírito, no momento que você sai do ventre de sua mãe, você dá um gritinho. Ali o espírito entrou em você.
Você respira. Tem que pegar umas boas palmadas. E oxalá que toda pessoa que nasce no Evangelho pegue logo umas palmadinhas na chegada. As igrejas têm perdido muito, principalmente na mensagem, quando nós recebemos na mensagem adultos. Não, você sabe, eu estou vindo para cá porque eu era pregador. Não vai prestar. Isso eu falo enfaticamente. Todas as pessoas que já vieram para a mensagem, que eram pregadores denominacional, causaram mais problemas do que benefícios na mensagem. Ele não se encaixa. Ele não consegue ficar no banco. Aquele primeiro sorriso que você dá aos 10 dias, quando identificou a voz da mãe, ali está lá. Deus já vai te honrando. Honrai pai e mãe. 10 dias de nascido. Quando você ouviu a voz da mamãe e sabia que aquela voz era da sua mamãe, você honrou aquilo, já está contabilizado. É mandamento com promessa. Honrai mãe, honrar pai. Quem não honra o pai são abortivos. Todos nós temos que ter um pai. E você tem que honrar o pai. E nem sempre, às vezes, o pai tem a boca fedorenta, é um fumante, um beberrão. Mas você honra. Você não é obrigado a ficar na casa do pai. Vai para outra casa. Casa. Deixará pai e mãe. Sai de casa. Mas não vai falar mal do teu pai. Mas a coisa mais triste que tem é filhos que ficam dentro de casa falando mal do pai. Toma a ceia que o pai dá. Come o pão que o pai dá. Recebe a oração, recebe a unção, mas fala mal. Vê que tipo de filho tu és. Aos 14 dias, a criança dá aquele sorriso. Quando o papai fala, ela já está identificando a voz do pai. Aos 14 dias de nascido. Aquilo vai para o livro. Ela está reconhecendo. E logo depois ela começa a dizer, mamãe. Ela não diz madrinha, titia, professora. Ah, você sabe, não sei, mamãe, a senhora está muito quadrada. Porque a professora... péssima. Tu és péssima. No livro diz que tu dissesse mamãe. Continua dizendo mamãe. A mamãe não teve tempo de estudar, mas olha para as rugas dela e vê o que ela fez por ti. Teu pai não teve tempo de estudar, mas olha para as mãos deles. A mão dele diz a diferença. Foi aquela mãe que está com o semblante caído, com rugas, de galinha, mas era que ficava lá na rede, balançando. Todos dormiam, e ela estava lá balançando. Oh Jesus, abençoa essa criança, abençoa. E passando a mão na tua barriguinha, lombriga para todo lado, e ela lá. Ah, irmão, por favor. Nunca esqueça, alguém zela por ti. Um dia eu preguei uma mensagem a respeito do caminhoneiro. Me perdoe. Eu sabia que se eu tirasse o olho do esboço, não ia voltar mais não. Preguei uma mensagem a respeito do caminhoneiro. No dia do caminhoneiro. Caminhoneiro, ou caminhoneiro, como queira. Caminhoneiro. E eu disse assim, que homem feliz e que homem infeliz. Feliz, porque não vive em casa, vive nas estradas, lutando para granjear o pão. Nem sempre pode voltar à sua cidade de origem, pega um carregamento de Belém, para São Paulo, de São Paulo já pega para Porto Alegre. Não volta. Chega em Porto Alegre, querendo pegar para Brasília, pega para Bahia. E aí fica esticando o caminho. E chega em casa, às vezes sai em agosto e só chega para passar o Natal. Mas que coisa honrosa o filho ter um pai desse. Papai não dorme, papai não descansa, meu marido não dorme, meu marido não descansa. De minuto em milésimo de minuto está sujeito ao acidente, o desastre, é vendo o carro virar para um lado, problema para todo lado, e ele está lá. Olho atento. Você está dormindo em casa e ele está atento. Eu acho que é uma coisa honradíssima. E eu só entendi o valor dessa mensagem que eu preguei nesse dia, quando um dia eu retornava daqui de Belém, para Florianópolis, levando essa Topic com carregamento, levando uma mudança daqui. 8 pessoas dentro e o carro completamente lotado de mudança e etc. E por volta das 3:30 da manhã, me aproximando da cidade do balneário Camboriú, já não tinha mais condições.
3 dias dirigindo, sozinho. Eu tenho negócio de coçar a cabeça, e puxo para cá, e coça aqui, puxo para cá. Tá? Eu fico batendo no painel, mas nada. Não tinha mais controle. Só o corpo, não era a cabeça, era o corpo mesmo que estava fracassando. E eu disse, não, primeiro posto eu paro. Quando passava do posto, eu já ia passando. Mas no outro eu paro. E assim. E você fica tão sem controle que você perde todo. Você já perde o sentido. Que você já não sabe nem mais o que é para fazer, finalmente. Vai só fazendo. E fui. Até que o momento eu consegui dizer, não, agora eu tenho que parar, eu vou parar por aqui mesmo. E aí eu fui diminuindo a velocidade, eu acho que estava diminuindo a velocidade, tudinho. Eu digo, estou dentro de uma cidade, que eu não sei nem que cidade era, eu estou perdido. Eu acho que eu entrei em alguma cidade, saí da rodovia. Porque eu vi um semáforo, uma luz vermelha na minha frente. Então eu fui diminuindo e tal. E fui levando o carro para estacionar. Quando eu percebi, eu simplesmente continuava na rodovia, correndo a 70 quilômetros, e na minha frente ia um caminhão com uma marcha menor. Eu estava olhando para o farol do caminhão vermelho, admitindo que eu estava parando, que era um semáforo dentro da cidade. Aí vocês entendem, tem que ter uma coisa para não deixar aquilo acontecer. Eu ia entrar na carroceria do caminhão, com a velocidade que ia, e se por um motivo ele tivesse freado um minutinho atrás. E aí, bom, aí sim. Aí quando eu vi a morte chegando, eu disse, pra lá, pego de trás. Aí, bom, o sono passou todinho, aí eu encontrei estacionamento, aí eu me lembrei da mensagem. Será que os meus filhos lá no Pará estão sabendo que o velho entenderam? Então você vai perceber que tudo quanto você faz vai para os livros. E entre esses 7 livros que eu mencionei, livro da revelação, livro das palavras, livro das lágrimas, livro da maldição, livro do corpo, livro da lei, livro da vida, o mais importante para nós hoje é o livro da vida, até porque à luz do que nós vamos ver aqui na Bíblia rapidamente, não é simplesmente um livro comum, é um livro com um livro dentro dele, é um livro duplo. Dentro do livro da vida há um outro livro chamado Livro da Vida do Cordeiro. Então são 2 livros em um só. Um é o livro da vida propriamente dito e o outro é o livro da vida do Cordeiro, que está dentro do livro da vida. E no livro da vida está o nome de toda pessoa que reconhece Jesus como Salvador. Qualquer indivíduo que levantar a mão e dizer, eu reconheço Jesus, eu aceito Jesus, o nome dele já está neste livro. Qualquer pessoa que crê no sacrifício do Calvário, porque o desejo de Deus é que todo homem seja salvo, e ele morreu para salvar a todos, ele morreu para salvar a todos, e seu sangue foi derramado para salvar a muitos. Ele morreu por todos, mas o seu sangue foi derramado por muitos. E esses muitos são os contados no livro. Isaías 53, verso 12. Ele foi contado com os transgressores. Quando o diabo estava passando o livro, porque o livro da vida ficou na mão de Satanás até a abertura dos selos em 63. O livro da vida estava sob o domínio de Satanás. Ninguém podia mexer nele. E o diabo sabia que dentro dele está a revelação daqueles que vão herdar a vida eterna e daqueles que vão ser arrebatados. E o diabo mantinha isso aprisionado, ninguém podia olhar. O profeta Isaías conseguiu dar uma olhadinha lá dentro, mas logo pegaram Isaías e cerraram ao meio. O profeta de Deus dessa era foi lá e olhou, examinou e falou. Quando falou, ele disse, vou falar mais. Eu vou dizer o que a serpente faz. 2 homens embriagados vieram e o mataram. Ninguém tente mexer com revelação, ninguém tente mexer com etapa. Eu vou pregar etapa, primeira etapa, segunda etapa. Tu vai aparecer bebendo cachaça por aí. Etapa não é para ser pregado, as etapas é para ser vivida. Pode crer que isso é a puríssima verdade que diz o profeta William Branham.
As etapas são para ser vivida e ninguém sabe em que etapa está. É uma hipocrisia você bater no peito. Eu estou na primeira, estou na segunda, estou na terceira. Tu não sabe nem para onde tu estás caminhando. Tu és ovelha sem pastor. Quando você tem aquilo, o mundo sabe. Você às vezes nem sabe, mas o mundo sabe. Pelo teu olhar, pelo teu piscar, pelo movimentar do teu pé, pelo teu cabelo, pelo teu andar, pelo teu comprar, pelo teu vender. Aquilo é manifestado em ti. É um novo nascimento. É uma nova língua. Do que fazeis o vosso passatempo, disse o profeta Isaías no capítulo 57. Do que fazeis o vosso passatempo e contra quem escancarás a vossa boca? Porventura nos seus filhos da maldição? Quando que uma pessoa que está em etapas de arrebatamento consegue falar mal de um outro? Tu está na etapa da perdição. Agora o próprio espírito do erro te confunde. Tu pega a Bíblia, lê. Está escrito aqui. Eu vi o ilustre Dom Alberto Gaudêncio Ramos, que já está do outro lado. Lê o capítulo 45, verso 20 do profeta Isaías. Disse, e acabando de ler, nada sabe aqueles que conduzem o seu lene em procissão e fazem promessa a uma imagem de escultura que não pode salvar. Agora vamos pegar a imagem da santa e dar início ao sírio. Se o Dom Alberto, que estudou 25 anos, teologia, não sabe pregar, ela calcula um pentecostal de meia tigela que só porque falou línguas estranhas, já mete um paletó, já sabe pregar. Tu não vai pregar nada. Tu vai ser pregado por aí. Tu és predador. 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 Não confunda predador com pregador. O pregador, ele exalta, ele levanta, ele constrói. Ele tem boas novas. O predador é só tristeza. Não tem outro assunto não ser a vida alheia. O pregador só tem um assunto: Senhor Jesus Cristo. E no livro da vida do Cordeiro está então a seleção. Um livro dentro do outro. O livro da vida está o nome da pessoa que reconhece que Jesus é Salvador. No livro da vida do Cordeiro está o nome da pessoa que reconhece o tempo e a hora que está vivendo. Uma coisa é a história da igreja até 1911. Outra é a história da igreja até 1961. Outra é a história da igreja até 1963. Outra é a história da igreja até 1967. E outra é a história da igreja hoje em 2004. Até 1911, a boca de Deus na terra era a igreja batista. Porque até 1850 era a igreja adventista e a igreja presbiteriana. Ninguém alcançava, encontrava Jesus se não fosse através da igreja adventista e da igreja presbiteriana. Veja as eras. Ali está. Ali está. Até 470 a mensagem era de Éfeso. Até 312 a mensagem era de Esmirna. O mensageiro era Irineu. Até 606 a mensagem era de Martim, padroeiro da França. A França era que tinha a mensagem do dia. Até 1520 a mensagem estava com Columba na era de Tiatira. E até 1750 a mensagem estava com Lutero. Quem ouvisse Lutero estava salvo. Você diz, mas com aquele porronca? Sim. Olha, o maneiro velho que ele usava. Quer dizer para vocês que a salvação é pela fé. E ali estava salvo. Ele não conhecia outra coisa. Era só fumar cachimbo, porronca e dizer que a salvação era pela fé. Aquilo era suficiente para a salvação do povo. Mas até 1906 a mensagem era outra. Era a mensagem de João Wesley, da igreja metodista.
Wesley veio e disse, Lutero, tá bem, mas vocês estão fumando cachimbo, estão bebendo muito, vocês ainda continuam com algumas idolatrias, e nós temos que nos separar disto. E esta mensagem de João Wesley, já na Inglaterra, veja que ela foi passando. Veja que ela foi passando. Estava na França, depois veio para a Inglaterra, veio para a Alemanha, veio para a Inglaterra, e foi para a América. A luz foi voltando. A luz foi voltando. E a mensagem de João Wesley veio colocando as pessoas nos livros até 1906. No Brasil, 1911. Mas um dia chegou no Brasil 2 cavalheiros que vieram da América, exatamente de Indiana. Você diz, opa! Isso eu entendo. E o que é que nós não entendemos aqui, eu pergunto a vocês? Que veio de Indiana. E os 2 cavalheiros eram suecos, Gunaving, Daniel Berg, e vieram a Belém movidos pelo Espírito Santo. O Senhor falou a eles, vão evangelizar o Pará. Eles queriam ir para a Índia. O Senhor disse, eu quero vocês no Pará. Eles procuraram no mapa da Índia, não tinha Pará. Procuraram na Europa, não tinha Pará. E pegaram uns mapas velhos lá dos países latinos e sul-americanos e descobriram que no norte de um país chamado Brasil, numa região que só tinha leprosos, Belém só tinha leprosos. Belém e Marabá é a capital da lepra e da tuberculose. Daqui Pará. Disseram, e vocês vão para lá. E disse, o Senhor está nos mandando, esse é o melhor lugar. Foi assim que eles vieram. Diferente desses missionários de meia tigela de hoje. O irmão quer trabalhar em algum lugar. Me diga uma coisa, quanto é que a igreja rende lá? Dizia o patriarca José Ferreira Ribeiro, que o Espírito Santo desses novos obreiros é o dinheiro. Se tiver dinheiro, tem uma chamada peculiar. Se não tem dinheiro, não tem. Mas graças a Deus, que em 11 chegou uma mensagem. E a mensagem de 1911 era a mensagem que colocava as pessoas no livro da vida do Cordeiro. Quem ouviu a mensagem pentecostal através de Gunnar Vingre e Daniel Berg, eles foram para o livro do Cordeiro. Porque em cada era, em cada tempo, Deus tem uma noiva. E a noiva pentecostal, ela se formou de 1911 no Brasil até 1961. 50, pentecostal. Pentecoste quer dizer 50. 50 anos. 21, 31, 41, 51, 61. Até 1961 não existia denominação alguma pentecostal no Brasil. Até 1961 não havia denominação pentecostal alguma no Brasil. Uma das mais influentes que nós temos no Brasil, a Igreja Evangélica Deus e Amor, surgiu em 1963, depois da revelação dos selos. Acho que é 21 ou 23 de junho. Igreja Universal do Reino de Deus, 67. 77. Não tinha. A mensagem era uma mensagem pentecostal. Não precisava os pregadores estarem colocando a mão na cabeça do irmão. Que coisa nenhuma, rapaz. As línguas estranhas dadas pelo Espírito Santo. Não é o pregador que fica ensinando. Batimos com o Espírito Santo esse. Que se o cabelo estava no meio da costa, depois de batizado, fica bem curtinho. Se o Espírito Santo está em ti, teu cabelo vai crescer. Porque o Espírito Santo foi que disse, a mulher tem o cabelo em lugar de véu. E quando a mulher corta o cabelo, ela desonra a cabeça. E a cabeça da mulher é o marido. Ela só corta o cabelo em desonra ao marido. Você diz, meu Deus, e é isso? Claro, esse tabernáculo é para ensinar isto que você está ouvindo. Mas foi embora, 61. Ninguém mais entrou através daquele movimento para o livro da vida. O que quer dizer isso? Não houve mais assunto de arrebatamento. Agora é hora de fazer império. Quem está fazendo império não está pensando em rápido. Eu me lembrei lá do mundo da transfiguração. Um dia o diabo ofereceu para Jesus. Tu queres o império do mundo? Jesus disse, não. Jesus rejeitou todos. Jamais vai aceitar o império particular de quem quer que seja. 63, 61, as eras da igreja. Foi essa luz que você vê. A foto das eras
Isso não foi desenhado por um homem. Foi o Espírito Santo que desenhou na parede. O homem mostrou aqui. Mas o Espírito Santo, irmão, disse: irmão Brana, há uma mão escrevendo, pintando aqui na parede o mesmo quadro que o senhor está mostrando no púlpito. Isto é sério, senhores. Deus havia mostrado para ele este quadro. Ele pintou. E quando estava pregando em 61, quando estava acabando o movimento pentecostal, que ia começar as denominações pentecostais, a mesma mão, você disse: eu já ouvi falar nisso. Tem uma escritura que fala nisso, que há uma mão que vem e escreve na parede. Já ouviram falar na Bíblia isso? Já ouviram falar de uma mão que vem e escreve até em tábuas de pedra? De uma mão que escreve até no chão? Isso não é estranho para quem conhece a palavra. E aí é 61. 63, vem a revelação dos selos. O leão da tribo de Judá vai lá, sangra, se manifesta sangrando como um cordeiro, pega o livro, desata. João chorava, diz: não tem quem abra esse livro. Não tem quem abra este livro. 63. Imediatamente, quando o leão toma o livro e abre o livro da revelação, onde vai estar agora contido exatamente naquele acervo o segredo de Deus, que é os eleitos que estão dentro do livro da vida do Cordeiro, que está dentro do livro da vida, que ninguém entendia até então. Por que livro da vida e livro da vida do Cordeiro? Não sabia que era um capítulo dentro. Surge o grande movimento denominacional. Imediatamente, as organizações agiram. O joio é atado em feixe e o trigo é recolhido ao celeiro. Eu disse da agora, estou falando de história para vocês que são estudiosos. Não havia uma igreja pentecostal no mundo. Nenhuma. Estou falando do mundo. Porque o movimento havia encerrado ali, em 11 com Wesley. O movimento que Deus levantou foi agora o que veio de Gales, através da Califórnia, na rua Azusa, através daquele pregador negro, que tinha só um olho, e chegou ao Brasil através de Gunaving e Daniel Berg. E daqui voltou para o mundo, inclusive para a América. As Assembleias na América surgiram em 26. Em 1926. Mas o que acontece? Elas imediatamente se organizaram. De 62 para cá, surgiram todas as denominações pentecostais que vocês conhecem. Até a Sociedade Evangélica, Assembleia de Deus, passou a ser denominação. Agora é a Igreja Evangélica Pentecostal também. Era Sociedade Evangélica, Assembleia de Deus, fundada por Gunnar Wingre, batizando em nome do Senhor Jesus Cristo, dando ceia com pão asmo, era só trigo e água, o pão da ceia, até 61. Quando terminava a ceia, até 61, os irmãos se cingiam com uma toalha, se ajoelhavam e lavavam os pés um dos outros. As irmãs se cingiam com uma toalha e lavavam os pés das outras. É bem verdade que a ceia com pão asmo, desde 1935, já vinha em decadência devido à guerra. Não tinha pão, eles chegaram da ceia com pato. Pastor Alberto Pereira, pastor Trigueiro, pastor Pereira, deram ceia até com pato. Onde já se viu pato ser pão e pato ser tipo do corpo de Cristo. Veja o risco, irmão. Quando não há profeta, o povo se corrompe. A ceia com pão asmo é só trigo e água. Estava com pato e com que suco? Onde que suco? É vinho? Não sei, acho que tem alguma coisa errada. Está aqui a cabeça, está na cabeça o negócio mesmo. Não sabe nem ler, isso é falta de leitura. Vinho é vinho.
Óleo é óleo. Que suco é que suco. Eu vi aqui um lugar chamado Araraiana, o pastor dando ceia com guaraçuco. Isso nem existe mais, né? Guaraçuco. E eu fico impressionado. As pessoas fazem com tanta boa fé que os irmãos ainda regozijavam. Suco, 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 suco. Coitados. Mas aqui. Tem gente por aí também que trabalha com santinho de barro e diz que vai bem. Mas é uma tolice você continuar, se nós continuássemos aqui na igreja hoje, com uma poronga, uma lamparina, tentando dirigir o culto depois de ter luz elétrica. Senhores e senhoras, a luz raiou. A justiça do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia mais claro. Essa é a luz do entardecer de Zacarias 14. No fim da tarde haveria luz. A luz raiou. Raiou como? Tirando as pessoas no tempo certo, nas datas certas e colocando na palavra. E aí está o livro da vida do Cordeiro, é onde está sendo selecionado aqueles que estão crendo na palavra do dia, na luz do dia, no tempo oportuno, que é a mensagem da hora. Então, em 63, abre-se os selos, revela-se os selos, através do profeta de Deus. Nós temos a foto aqui da revelação dos selos, como aconteceu. E logo as organizações se fecham. Todo mundo se organizou. Hoje nós estamos com 700 denominações pentecostais em evidência no Brasil. E todas dizem que aquela é que tem a verdade. E bum, 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 comiça em cima da outra. 700 Espírito Santo. 11 mil igrejas há no mundo hoje. 11 mil igrejas. E todas dizem que tem a verdade. Há 11 mil Espíritos Santos. Eu pergunto, quantos Espíritos Santos há? Um Espírito Santo. Agora, existem muitos espíritos que não é santo. Um dia eu disse para uma médium, ela disse, olha, você precisa entender que eu recebo todo tipo de espírito. Eu disse, eu duvido. O senhor está pensando, você não sabe quem sou eu. Eu penetro na quarta dimensão e fico em contato com os perdidos, com os espíritos, com as doenças, com os demônios. Na quinta dimensão, já que os eleitos estão na sexta, à direita, a quinta está à esquerda, mas tudo sai da quarta dimensão. Nós estamos na primeira, segunda, terceira dimensão, no tempo, espaço e luz. E eu vou lá e recebo todo o espírito. Eu disse, quer que eu te prove que tu não és uma vidente correta? Eu disse, como? Quando foi que o Espírito Santo baixou contigo? Você está querendo me confundir? Está achando que eu sou religiosa? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Quando tu não conhece todos os espíritos, eu quero ver baixar em ti o Espírito Santo. Agora na nossa igreja só baixa um. Aleluia! Nós só trabalhamos com um. O velho Modesto disse para o pastor Ferreira lá, na cidade do Camará, pastor Ferreira, eu quero que você pare, chamar reverendo, quero que você pare de dirigir seus cultos aqui, porque os meus caboclos, que são do fundo, estão todos refugiados. Eu ia ter uma sessão hoje, veio uma barcada de gente de Mosqueiro e outra de Coraci para se consultar, mas eu não posso nem fazer os trabalhos, que meus caboclos não querem estar em contato comigo, estão tudo debaixo da rebanceira. Acho que é espírito de jiboia, de surucucu. E o pastor Ferreira disse, mas, senhor Modesto, esse pessoal, desculpe a expressão do papai, esses seus cooperadores são muito frouxos. Porque nós vamos dirigir o culto à noite. Era o irmão Cruz que estava convidando as pessoas de casa em casa. Olha, o ministro chegou e vai ter o culto. Só em estar convidando. Os espíritos de serpente estavam tudo já nas locas. Filho de boto, de tudo. Aí o papai disse, senhor Modesto, olha, o senhor trabalha com muita gente. Não, eu trabalho com 14 agora essa semana. Pô, papai, eu só trabalho com 1. Vou lhe contar a história de um desses que eu trabalho. Tinha um irmão nosso irmão mais velho, ele tinha morrido, crucificaram ele, estava na sepultura. Já estava 3 dias lá. Um desses guias que eu trabalho desceu lá, tirou uma pedra enorme que estava na sepultura, abriu a sepultura e o meu irmão ressuscitou! Ressuscitou!
porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei. Vamos de pé. Eu tenho o próximo ano todinho para pregar para vocês. Eu termino o sermão. Está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Outra vez. Porque Ele vive. Faça assim com as suas mãos. Diga, eu estou satisfeito por isto. Tudo falha, mas Ele não falha. Aleluias. Porque Ele vive. Meu nome está lá. Eu não sou o melhor, mas meu nome está lá. E naquele dia eu ouvirei Ele chamar o meu nome. Glória ao Senhor. Vai passar o céu, vai passar a terra. O céu vai ser enrolado, essa terra vai fenecer, vai ficar xoxa, os rios vão desaparecer, mas Ele vive e você viverá. Nas mãos de meu Jesus, que vive está. Quando o céu for enrolado, tu vai ver que o teu nome já está lá. Quando o céu for enrolar e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Você não é o melhor da sua família, mas teu nome está lá. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Deus te abençoe. Se porventura vocês tiverem pressa ou necessidade de partir ou forem chamados antes de mim, avisem que eu vou depois. E se eu chegar primeiro, que eu não vou chegar, quem vai primeiro é você, eu vou dizer que avise que eu estou por aqui. Se tu chegares primeiro que eu, avisa que eu também chego lá. Havemos de encontrar-nos além do Jordão, que alegria será. Quem vai primeiro de nós aqui? Quem é o primeiro? Sabe por que estão dizendo isso? Porque há uma escritura a favor deles. Oh, irmão, isso não muda nada. São Paulo disse, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Onde está a morte, o teu aguilhão? Aonde? Onde está o inferno, a tua vitória? Tragado foi a morte, tragado foi o inferno pela vitória. O que soma é com quem você está, com quem você anda. O mais é com Ele. Deus te abençoe. Dá um abraço nesse irmão, pode ser o último. Dá um abraço nele, pode ser o último. Se não for, nós nos encontraremos depois. Mas se for, você está despedido. Eu me despedi do meu irmão, porque nós vamos viajar. Aleluia! Glória ao Senhor!